No capítulo anterior, o grupo de Jialan entra na zona central, porém Yeo comenta que isso era estranho, pois parecia que não tinha mais monstro nesse local. Lin Muyu comenta que finalmente ele tinha saído da zona central e que ele estava longe daqueles chefes chatos, então ele diz que espera que o grupo de figurantes tenha escutado seu conselho, porque senão todos vão para a terra do pé junto facinho. Porém, Lin Muyu vê uma luz no céu e ele pergunta se isso era algum tipo de sinal de socorro, pois parecia que estava vindo da zona central. Em seguida ele sai correndo dizendo que deve seguir esse sinal de socorro para ajudá-los, pois isso poderia atrair aquele monstro. Aquela criatura lança um poder de seu bico nos guerreiros esqueleto. Então é informado que 21 deles foram eliminados mais 9 magos esqueleto, com apenas um único ataque. Lin Muyu rapidamente pega sua foice de Thanatos e diz que não dava para brincar com esse monstro, pois ele era poderoso demais. Lin Muyu começa a correr para o lado contrário, e Eu pergunta por que Lin Muyu estava agindo de forma estranha de repente, pois parecia que ele estava planejando deixá-los para trás e escapar sozinho. Lin Muyu olha para trás e ele vê que o chefe estava o perseguindo, então ele comenta que parece que essa criatura realmente quer eliminá-lo, mas não será tão fácil assim. Um pouco mais distante, Yeo e Xian avista aquela imensa explosão, então eles comentam que era impossível alguém sobreviver a um feitiço desse nível. Xian começa a chorar chamando por Lin Muyu, e Yeo diz que ele foi um grande homem, e quando chega na hora eles vão construir uma tumba em sua homenagem. A mina fica se lambendo ao ver Lin Muyu, então ela pede para ele ser um bom menininho e ir com sua irmãzinha mais velha, e ela diz para Lin Muyu não se preocupar, pois ela vai cuidar dele bem direitinho, realizando todos os seus desejos. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. A mina então lança seu charme na tentativa de enfeitiçar Lin Muyu, tentando o deixar apaixonado por ela, mas a armadura de esqueleto dele bloqueia o charme de Mina, deixando sem entender. Então ela pergunta por que sua habilidade não teve efeito algum contra aquele garoto, e ela comenta que a rainha Capirosca pediu para ela levá-lo vivo, porém sem seu encantamento será uma tarefa muito difícil. Irritado, Lin Muyu olha para a mina e diz para ela nunca sonhar, pois ele nunca irá com ela, já que esse seu feitiço nunca terá efeito nele. Porém a mina sorri e diz que Lin Muyu é apenas um garotinho, e que essa decisão só dependia dela, e que ele fará o que ela desejar. Então Lin Muyu rapidamente sai correndo perguntando se Mina tinha certeza disso. Então a Fênix, ao ver Lin Muyu fugindo, parte para cima dele novamente, mas Mina diz para a Fênix sair da frente dela, pois ela era apenas um chefe superior da área central, e senão ela terá que eliminá-lo caso continue atrapalhando. Então a Fênix fica irritada, mudando seu foco, e ela começa a atacar a Mina lançando várias bolas em chamas negras nela, porém Mina se move rapidamente desviando, mas a Fênix não desiste por aí e lança novamente mais chamas de seu bico, tomando conta de todo o local. Porém Mina cria um escudo que protege ela daquele ataque, mas ela fica assustada pois seu escudo não estava resistindo, e ela comenta que será ruim pois parecia que essa criatura não era um chefe mundial como os outros, e que ela teria grandes problemas com ele. Lin Muyu vê Mina lutando contra a Fênix, ele fica apenas sentado observando sem entender, então ele pergunta por que aquela criatura havia mudado seu foco. A Fênix furiosa parte para cima da Mina, não deixando brechas para ela escapar. Então, sem mais opções, Mina lança várias bolas de energia na Fênix, acertando ela bem cheio, causando bastante dano. Porém, a Fênix também contra-ataca, causando várias explosões, e Lin Muyu, que não é leve, fica apenas observando de longe, esperando um dos dois perder para ele poder pegar o outro. Então, um pouco mais distante, ao ver aquelas explosões, Xian fica desesperada, gritando por Lin Muyu. Então ela diz que parece que ele ainda estava vivo. Então Mina rapidamente começa a desviar dos ataques da Fênix, e Lin Muyu pergunta por que a Sucumba havia parado de contra-atacar aquela criatura, e agora estava apenas desviando dos ataques dela. Ele comenta que parece que como a Sucumbus tem um level muito alto para estar nessa área, ela não pode usar todos os seus poderes senão ela seria expulsa. Lin Muyu fala que seria uma boa hora para ele escapar dos dois, mas isso seria em vão, pois como ela tem alguma coisa que consegue rastreá-lo, ela poderia muito bem se esconder daquela criatura e depois ir atrás dele novamente. Então ele comenta que deveria aproveitar para ajudar as Fênix a eliminá-la. Mina ao ver que a Fênix não saía do pé dela, então ela comenta que vai dar um jeito de fugir dessa coisa, pois ela não podia ficar muito tempo no espaço superior. Irritada, ela diz que parece que terá que eliminar esse periquito do cão, e em seguida Mina lança sua habilidade Luz do Encanto, porém Lin Muyu é atingido também, o deixando enfeitiçado, pois sua armadura de esqueleto havia saído. No entanto, ele consegue ativá-la novamente antes de ficar completamente enfeitiçado por ela, e Lin Muyu fica assustado comentando que essa habilidade dela era muito poderosa, pois ela nem sequer havia lançado nele, e ele foi pego por ela. A Fênix, ao ser atingida, fica paralisada, então em seguida ela começa a cair, e sorrindo Mina fala que Lin Muyu a obrigou a agir dessa maneira, e ele terá que ir com ela por bem ou por mal.
Então Mina desce rapidamente em direção a Limoyu, e ela diz que dessa vez irá usar todos os seus poderes, pois logo em seguida ela será expulsa da camada superior, mas como ela não pode levá-lo vivo, ela irá levá-lo morto mesmo. Limoyu vê Mina indo em sua direção. Rapidamente ele chama seus guerreiros esqueletos, porém Mina aos atingir causa uma grande explosão jogando eles para longe, e em seguida ela começa a rir mandando Limoyu se render, pois ele não poderia escapar dela. Porém, de repente a alma da grande centopeia é invocada, deixando Mina sem reação diante daquela criatura, e assustada ela pergunta o que era isso, mas logo em seguida ela parte para cima de Limoyu novamente, mandando a centopeia gigante sair da frente dela. Mas logo Mina toma um susto ao ver que Limoyu havia invocado várias estacas de osso ao redor dele, e uma de suas mãos estava segurando sua chama d'alma. Ele lança aquelas estacas na Mina, empurrando ela para longe, atingindo o muro de pedras, ou quebrando completamente. Então, irritada, ela chama Limoyu de chupingole do cão, dizendo como é que ele ousa fazer isso com ela, e que ela deveria tê-lo eliminado logo desde o início. Então, furiosa, ela parte para cima de Limoyu novamente, liberando várias energias ao redor do seu corpo, e Limoyu, ao ver ela, comenta que essas energias parecem ser almas perdidas de humanos que ela havia capturado, e chocado ele diz que essa rapariga do cão merece morrer por ter feito isso com eles. Mina fala que Limoyu é apenas um inseto insignificante, e que ela irá levar apenas sua cabeça de volta para a rainha, e que ela vai transformar sua alma em uma grande lança igual a que ela estava segurando, para que ele nunca possa ser revivido. Porém alguém se aproxima deles rapidamente, fazendo todo o local tremer, e assustado Limoyu fala que essa era a Fênix antiga, e ele comenta que essa habilidade era poderosa demais, e que ele nunca tinha visto informações sobre ela nos registros antigos da academia. Então Limoyu fala que se ele for atingido por ela, ele será vaporizado em questão de segundos, pois nem mesmo sua armadura de esqueleto pode bloquear todo esse poder. Então em seguida Limoyu pega sua runa de teletransporte de nível superior, porém ao tentar ativá-la é informado que ela falhou, e sem muita escolha Limoyu invoca seus guerreiros esqueletos e sai correndo para o mais longe possível. Porém ele para rapidamente e em seguida um imenso poder cai diante dele, o arremessando para longe, junto com seus guerreiros esqueletos. Aquela explosão foi tão grande que destruiu boa parte da floresta, levando Limoyu juntamente com várias árvores, ou jogando fortemente contra uma parede de pedra, destruindo completamente sua armadura de osso. Então Limoyu estava caído bastante ferido, e em seguida ele tenta se levantar e sorri, dizendo que felizmente ele tinha a habilidade de transferência de dano, e que dividiu parte do dano que ele havia recebido, pois caso contrário, ele teria ido para a terra do pé junto bem facinho só com esse ataque. Mas ele disse que agora estava ferrado, pois não havia sobrado muitos esqueletos para ajudá-lo, e logo é informado que 102 guerreiros esqueletos foi eliminado, juntamente com 58 magos esqueletos. De repente Limoyu ouve uma voz de um capirusco perguntando como é que ele ainda estava vivo, e ao olhar ele avista que era a Mina, e ela também estava bastante ferida, então ele diz para a Mina que parecia que ela estava pior do que ele. Então ela disse que não importava quanto ferida ela estivesse, ela ainda era capaz de mandá-lo para a terra do pé junto caso ela queira. Limoyu então começa a rir e diz para ela tentar, pois quem vai eliminá-la será ele antes que aquela coisa chegue. E mesmo que seu exército de esqueleto tenha sido dizimado, ele ainda tinha outras cartadas na manga para poder eliminá-la facinho. Mina fica olhando para Limoyu, então ela pergunta por que esse garoto parecia estar tão confiante, mesmo ele estando só o pito. Mas ao prestar mais atenção ela percebe que Limoyu tinha a marca da runa primordial na mão. Porém, de repente um portal aparece atrás de Mina, fazendo Limoyu perguntar o que era aquilo. E ao olhar, Mina fica desapontada, falando que parecia que o tempo dela havia acabado e ela seria expulsa para a camada superior. Ela então olha para Limoyu e diz que dessa vez não poderá levá-lo com ela, mas que ela voltará no futuro para revê-lo. E antes de ir, Mina diz para Limoyu tomar cuidado para não ser comido por aquela coisa. E Limoyu diz para Mina que quando eles se encontrarem novamente ele não a deixará escapar e que ele a mandará para a terra do pé junto. Ao ouvir isso, Mina ri e fala que veremos, pois ela vai comê-lo primeiro lá ele. Após Mina e Limoyu, só o pó da rabiola começa a tossir. Então ele fala que graças a Deus eles não lutaram, pois mesmo com suas habilidades aprimoradas de tropas da runa primordial, ele não garantia que conseguisse sair vivo dessa luta. Então ele diz que teve muita sorte do tempo dela ter acabado. E Limoyu, ao ver todo o local sendo consumido pelas chamas, ele pergunta onde a Fênix havia ido. Porém o que Limoyu não sabia é que aquela criatura estava se regenerando, pois ela havia se autodestruído, e que todas as chamas estavam se concentrando em um único local. E ao analisar é informado que a Fênix era um chefe territorial de nível 62 e estava entrando no processo de renascimento do Nirvana, o que a tornava imortal até que esse processo seja concluído. Em seguida surge um ovo no chão que estava consumindo toda aquela chama ao seu redor, deixando Limoyu assustado,
Então ele sai correndo comentando que se esperar até que o processo do Nirvana termine, ele não terá nenhuma chance de escapar dessa coisa, já que ela era poderosa demais. Então Limuyu corre rapidamente entre aquelas chamas que aumenta cada vez mais, e após ele se afastar um pouco, ele diz que finalmente ela havia escapado da área central e que provavelmente ele deve estar seguro agora. E um pouco mais distante, atrás de Limuyu surge a Fênix espalhando aquele fogo ainda mais, e ao olhar Limuyu vê que todo o local havia sido destruído, sobrando apenas cinza. Porém aquela criatura vai embora e Limuyu fala que parecia que ele havia voltado para o centro da área central e que agora ele estava seguro por enquanto. E tudo o que ele precisava fazer primeiro era recuperar seu exército de mortos-vivos, antes que mais alguma coisa apareça. Então ele se pergunta se aquele grupo de humanos havia conseguido escapar, pois se eles tiverem morrido, todo o seu trabalho tinha sido em vão. Limuyu então fala que mais cedo ou mais tarde ele vai atrás daquela Fênix para se vingar por tudo isso que ela fez com ele. Em outro local, Xian Xian pega sua marreta e começa a criar uma lápide em homenagem a Limuyu, e lá informava que aqui esteve o herói humano, e ele foi um grande guerreiro chamado Limuyu, e que a guilda Jialan prestava seus respeitos. Após terminar de criar, Xian Xian fala para Yeo que ela queria procurar o corpo de Limuyu e colocá-lo enterrado aqui. Então Yeo fala que ainda tem um grande fogo bloqueando o caminho deles, e que além do mais ela tem medo de ir até lá e não existe mais nenhum corpo naquele local. Yeo, ao ver Xian Xian ainda mais triste, ela se aproxima dela pedindo para ela não ficar assim, pois aquele garoto foi abençoado pelos céus e que provavelmente ele deve ter alguma habilidade que talvez o tenha feito sobreviver tudo aquilo. Porém ela pensa que os heróis sempre morrem muito jovens e que isso era uma pena. Logo em seguida alguém corre em direção a elas, chamando elas. Então aquela garota fala que havia aparecido uma masmorra por perto e que muitas criaturas dracônicas e capiroscas estavam indo em direção a elas, e Yeo rapidamente grita pedindo para reunir todos os outros e se prepararem para a batalha. Meia hora depois, Limuyu chega diante da lápide criada em sua homenagem, o que o deixa confuso perguntando o que era aquilo, mas ao ler o que estava escrito ele fala que aquelas duas eram chupingolas demais. Então ele ordena para seu guerreiro esqueleto quebrar aquela caceta, pois ele não estava morto. Então em seguida Limuyu avista uma luz no céu e comenta que parecia ser um fenômeno celestial e terrestre. Então ele pergunta se Akira era um anjo do Palácio do Dragão. Em seguida ele sai correndo rapidamente e ao chegar lá, ele avista a guilda de Jialan lutando contra vários dragões e capiros, e Xian Xian comenta que tinha inimigos demais e que ao menos ele estivesse Limuyu com eles, seria fácil demais eliminá-los. Mas o que ela não esperava é que Limuyu estava atrás dela, então ele diz para elas saírem do meio, pois ele irá cuidar dessas criaturas, deixando elas sem acreditar ao vê-lo. Então ela pergunta como isso era possível, pois ele ainda estava vivo. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal, e que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, e até a próxima aventura.